Para mim, essa questão foi ruim. Ruim, assim, a ideia dela é boa, mas questão, para mim, questão que depende de olhômetro, essa figura parece isso, essa figura parece isso pelo desenho, que não tem nada afirmando, não tem nenhum dado a partir do qual você pode provar ali, confirmar categoricamente que aquilo é um paralogramo, aquilo é um quadrado, aquilo é um triângulo que não é equilátero. Se não tem nada que eu tenho que falar assim: tá parecendo que é isso, olha a cara dele. É questão lixo, para mim é questão lixo, tá? É questão que assim, porque se o aluno vai confiar no olho, um pode enxergar um pouquinho diferente do outro, não tem nada que fala assim: "Ó, a prova aqui". Não, olha, pelo desenho estava isso, não, eu estou enxergando diferente. Eu não tenho eu tô vendo aqui que esse lado não está exatamente paralelo. Eu não tenho régua na hora da prova para confirmar, não tenho esquadro. Então assim, não é a primeira vez, tá, só nessa prova de física da UFT 2024/2 teve essa aí, no mínimo mais uma, que era no olho, tá. A questão que se resolve no olho, que não é com a cabeça, você tem que falar: eu acho que é por aqui", não é precisa, tá dependendo da visão do cara, não pode medir, não tem como usar nenhum, cadê a ciência por trás disso, tá. Então aqui está a minha queixa, eu vou usar olhômetro para resolver, já que a questão foi insuficiente para poder me garantir, que o que eu estou vendo realmente é o que está aí, tá. Então vai ficar assim na percepção de cada aluno, se o aluno perceber errado, sinto muito, tá, porque não tem nada no texto que prove o que eu digo, mas eu desenhei para ser assim, tá bom? Ficou assim a questão. Vamos lá. A imagem ilustra 2 quadriláteros, 1 e 3. Ó, quadriláteros, ele não falou que era quadrado, ele não falou que era retângulo, ele não falou que é paralogramo, não falou se é trapézio ou não. Quadriláteros é toda figura geométrica que tem o quê? Quadro, 4 lados. Ponto. Só isso que a questão informou. Que 1 e 3 são quadriláteros. Isso aqui parece um paralogramo. Será que é? Não sei, não tem outra opção, tem que fazer isso. Questão lixo. 1 e 3. Isso aqui parece um quadrado. Tudo bem, se fosse um retângulo ia dar a mesma resposta. Mesmo assim, questão mal feita. E um triângulo isósceles. Aqui fui eu que não pus o centro? Tá. Ou será que não está faltando texto? Aí depois vocês conferem. E um triângulo isósceles 2. Aqui o único que ele falou qual era o formato, e mesmo assim está impreciso, foi o triângulo. O outro falou quadriláteros, podia ser um monte, e falou triângulo isósceles, especificou um pouco mais, mas vocês vão ver que ainda assim existe problema. Ainda vou ter que supor que é um triângulo isósceles não equilátero. Porque sim, triângulo isósceles, por definição, é um triângulo que tem 2 lados iguais. Triângulo equilátero, por definição, é um triângulo que tem 3 lados iguais. Mas quem tem 3, tem 2. Todo triângulo equilátero é também isósceles. Então, aqui nada impede, se ele ter afirmado que aqui é isósceles, não exclui a possibilidade de ele ser equilátero, porque equilátero é um caso especial, então poderia ser, inclusive, equilátero, poderia ser ou não ser equilátero, porque todo equilátero é isósceles, tá? Pode procurar, eu fui confirmar. Internet, eu entrei no Gelson IESE, 10 volumes, está lá. Volume 9, se não me engano, geometria plana, a definição está lá. Triângulo é isósceles se somente C possui 2 lados iguais. Ele não fala que somente 2 lados. Não fala que tem que ter um lado diferente. E o triângulo isósceles equilátero é equilátero se somente C tem 3 lados iguais. Ponto. Então, triângulo equilátero tem 2 lados iguais. Tem 3, inclusive. Mas quem tem 3, tem 2. Né? Quem tem 1, não tem 2. Mas quem tem 3 é porque tem 2 também. Você quer 2 lados iguais? Tá aqui, eu te dou. Ele tem. Tá? Em que são dispostas cargas. Então, assim, continuando, minha queixa está mais formalizada ainda e vou te mostrar por que que dá problema. O fato disso aqui, ó, esse aqui já fica ruim porque eu vou ter que supor no olhômetro. Agora isso aqui, o fato de poder ser inclusive um triângulo equilátero, eu vou ter que no olho perceber, não é, parece que não é, tá mais alto aqui, né? Aqui parece que é o lado diferente. Mas poxa, o fato de aqui poder ser equilátero muda a resposta, tá? Em que são dispostas cargas elétricas iguais, de mesmo módulo e sinal, em cada um de seus vértices. Então, ele pôs em cada um vértice, pôs cargas elétricas iguais, mesma intensidade e mesmo sinal. Não falou se é positivo ou negativo, você vai ver que isso é indiferente. Tanto se supor positivo ou negativo,
não vai alterar em nada a questão. O que vai alterar é se aqui for isósceles somente, não equilátero, ou se for isósceles do tipo equilátero. E outra, se aqui não for quadrado, se aqui por esse lado não for paralelo a esse, também mudaria a resposta, mas daí não teria alternativa, ou até teria, nem foi atrás de ver. Para cada forma 1, 2 e 3, então, esses pontos vermelhos são as cargas, todas idênticas, tá? E de mesmo sinal e mesma intensidade. Para cada forma 1, 2 e 3, calcula-se o módulo do campo elétrico resultante, E1, E2, E3, no seu centro geométrico. Então, aí, essa prova da UFT teve uma carga bem interessante de matemática. Não estou nada contra isso. Beleza, beleza. Mas se ele vai trabalhar com uma carga de matemática na questão de física, pelo menos escreve direito, né? Porque aqui ficou super vago. Já que vai mexer com centro geométrico é equivalente na física seria o centro de massa. O centro geométrico seria aquele ponto da figura que se eu colocar um pino ali e equilibrar e colocar equilibrado ali, ela fica paradinha, se não tiver nenhuma outra força. Tá? Esse é o centro geométrico da figura. Então ele quer o campo no centro geométrico de cada uma, devido às cargas elétricas em seus vértices. Nessas condições, a relação entre os módulos dos campos elétricos resultantes, no centro de cada uma, vou deixar o triângulo, que é o mais problemático, por último. Vou começar pelo quadrado, inclusive, que é o mais fácil, supondo que seja um quadrado, né? Porque ele só falou que é quadrilátero. Mas se fosse um retângulo, tudo bem. Mas vamos pensar em quadrado, aqui está com cara de quadrado, né? O centro geométrico de um quadrado, você tem que saber da geometria plana, é a intersecção das suas diagonais. Fica bem no centro do quadrado. Você pode fazer aqui a intersecção das diagonais. E esse ponto aqui é o centro geométrico do quadrado. Vamos supor as cargas positivas. Fica para casa você fazer com carga negativa e ver que dá na mesma. Só vai mudar o sentido, mas elas ainda vão ser... Não pode ser algumas positivas e outras negativas, tá? Todas positivas ou todas negativas. Vou fazer todas positivas, lembrando que quando as cargas são positivas, o campo é radial para fora, para longe da carga, né? Vamos supor, se fosse negativo é para dentro, apontando para ela. Então, essa carga aqui, ó, vai ter um campo para longe dela nesse ponto aqui. Ah, e lembrando que o campo elétrico, a intensidade é o quê? É a constante eletrostática do meio vezes a carga que está gerando o campo, né? Seria o módulo da carga aqui para dar o módulo do campo, dividido pela distância ao quadrado. Observe que esse ponto, para cada um dos vértices, a distância é a mesma. Metade da diagonal do quadrado, tá? Então, esse campo aqui, se eu falar que a intensidade dele é E, ele é calculado pela constante eletrostática do meio vezes a carga dessa carga aqui, o valor, a intensidade dessa carga aqui, dividido por essa distância, que é a metade da diagonal. Agora, pega esse aqui. Ele vai gerar no sentido oposto ao outro campo que eu acabei de desenhar, e vai ser o mesmo K, porque está no mesmo meio, a mesma carga, porque ele falou que são todas idênticas, e está a mesma distância, que é a metade da diagonal. Então, esse campo aqui também vai ser E. A flecha tinha que ter ficado do mesmo tamanho? Aí. A mesma coisa, para essa carga aqui, vai gerar um campo afastando, se for positivo. Se fosse negativo, você vai ser para cá dessa e essa iria para cá. Vai anular de qualquer jeito. Ó. E vai também valer E. Por quê? Porque o K é o mesmo, a carga é a mesma, a distância é a mesma, metade da diagonal. E para essa aqui, vai gerar esse campo aqui, que também tem intensidade E. Portanto, eles se anulam, né? Os opostos se anulam aqui, os vetores. E eu tenho no centro aqui, um E resultante, que seria o E3, nesse caso, né, porque é a figura 3, chamou de E3, igual a zero. Como ele quer o módulo dos campos, zero é o menor valor possível, concorda comigo que um módulo pode assumir? Ah, menos 1 é menor que zero. É, mas menos 1, o módulo dele é 1. Então, em módulo, o menor valor possível é zero. Então, ele com certeza está ali entre os menores valores. Vamos para o paralelogramo, supondo que seja um paralelogramo. Aqui já é um pouco mais difícil, porque eu não acho que é todo professor que fala que o centro geométrico no paralelogramo também é o encontro das suas diagonais. Então, vamos fazer aqui, ó, as diagonais. As diagonais aqui não têm o mesmo comprimento, vou até fazer de cores diferentes. Né? Uma é mais comprida que a outra, mas não tem problema, olha só o que vai acontecer. Vamos pegar a mesma ideia, lembrando da fórmula, supondo todas positivas, vamos pegar essa carga aqui primeiro, ó, o campo dela vai ser aqui. O que você tem que saber
é que a carga, essas diagonais, isso também é da geometria plana, as diagonais se cortam em seus respectivos pontos médios. Isso quer dizer que esse comprimento aqui, ó, dessa metade da diagonal, é bem na metade, então é igual a essa outra. E esse comprimento aqui, ó, vou chamar 3 tracinhos, é igual a esse. Observe que esse comprimento em verde não é igual necessariamente a esse em rosa. Mas esse ponto aqui é o ponto médio de cada uma das diagonais. Então, aqui corta em duas metades iguais, duas metades, e aqui corta em duas metades. Então, metades são iguais, né? Beleza. Então, aqui eu vou chamar de E1, tá? Porque não vai ser tudo E, você vai ver. E aí, essa carga aqui vai gerar para cá, ó. E como a distância é a mesma do que essa que eu acabei de desenhar, o K é o mesmo, a carga é a mesma, ela também é 1. Agora, vamos fazer com essa aqui, ó. Essa vai ser para longe, né? Então, aqui eu vou fazer diferente. Isso aqui eu vou fazer menor, porque a distância, essa diagonal fica um pouco maior, né? Então, essa aqui, ó, ela não tem o mesmo módulo que essa azul. Ela é menorzinha, porque essa distância aqui, no meu olhômetro, mas, né, as diagonais são iguais, ela não é necessariamente igual. Pelo desenho, ela é menor. Então, chamar de E2. Porém, a carga gerada o campo gerado por essa carga de cá, que é para lá, vai ser igual a esse aqui, ó. Também é 2. Por quê? Comparando esses dois aqui, a distância é a mesma, metade da diagonal, a carga é a mesma e o K é o mesmo. Portanto, aqui, ó, esse é anulado por esse e esse é anulado por esse. O que faz com que o campo aqui, na 1, né, seja também o quê? 0. Isso já garante que E1 é igual a E3 no olhômetro, né, porque só falou que é quadrilátero. Se, por exemplo, isso aqui não for paralelo a esse, já ferrou tudo, já não é paralelogramo. Aí o centro geométrico já não vai ser aqui e não vai ter não vai zerar. Então, por isso que eu estou mostrando como essa questão é mal feita. C e D estão fora, supondo que isso aqui é um paralelogramo, isso aqui é um quadrado, tá? Agora vem o pior caso, é esse aqui, ó. O que acontece? Como eu falei, afirmar que o triângulo é isósceles não exclui o fato dele poder ser equilátero. Eu tenho que falar, pelo olho não parece. Tá, já falei o que eu acho sobre isso. Porém, então aqui a análise para você chegar na resposta é a seguinte: 0 é o menor valor possível. Então, a não ser que esse aqui seja 0 também, o campo no seu baricentro, né, que seria no baricentro é o centro tá. Outra coisa, o centro geométrico de um triângulo é seu baricentro, que é o encontro das medianas, tá? O único jeito, porque aqui tem um problema extra, porque os vetores não estão na mesma direção. Supondo aqui que esse meu triângulo, que parece demais com esse, não, ele é equilátero. Se ele fosse equilátero, e aqui eu tenho 3 cargas iguais, eu tenho o baricentro, todos os pontos notáveis do triângulo coincidem no mesmo lugar, né? Então eu teria aqui, ó, lembrando que a mediana cai aqui no ponto médio do lado oposto, né? Uou! Tá, então eu tenho aqui o baricentro do triângulo. Vamos supor primeiro que ele é equilátero. Vou colocar aqui, ó. Supondo que fosse isósceles e equilátero. Porque até onde eu sei, nada impede. Corrija se eu estiver errado aí, mas pelas definições que eu encontrei por todos os livros de matemática que eu olhei, não exclui. Supondo que fosse isósceles e equilátero, eu teria aqui um campo para lá, né? Deixa eu fazer outra cor aqui. Não, acho que o rosa. Eu teria aqui um campo E1. Dessa carga aqui, eu teria um outro campo para cá. E ele teria a mesma intensidade, por quê? Essas medianas no equilátero têm o mesmo tamanho. Eu não vou demonstrar tudo aqui, senão vai ficar muito extenso. Elas têm o mesmo tamanho. E
propriedade do baricentro é que divide cada mediano na proporção de 2:1. Então, se aqui, por exemplo, é x, aqui é 2x. Sempre o lado maior é o que sai do baricentro para o vértice. Então, aqui é x, aqui é 2x, aqui é x, aqui é 2x. Elas são do mesmo tamanho. Então, a distância desse ponto, da carga até o ponto, é de 2x. E a distância dessa carga desse ponto também é 2x, o que faz desse campo ser igual a esse em intensidade. Só que estão apontados para lá. E aqui também é 2x, então vai gerar um campo para cá, também de valor é 1. E tem mais. Como esse triângulo é equilátero, esses ângulos aqui, ó, são 60, e isso aqui é bissetriz, então é tudo 30. 30, 30, e essa aqui é a altura, aqui é 90. Então aqui é 30, e aqui é o quê? 60. Aqui é a mesma coisa, 60, 60, 60, 60 e 60. Porque aqui é 90, aqui é 90. Tudo isso pondo equilátero, tá? Não sendo equilátero, eu não posso fazer quase nenhuma dessas suposições. No isósceles, uma coisa que você pode garantir é que o baricentro fique em cima da altura relativa à base, que seria o lado diferente do triângulo isósceles. Mas eu quero mostrar o equilátero, isso é importante você entender a resposta que está no gabarito e por que eu acho que, como não excluiu o fato de ser equilátero, podia ser tanto A quanto B. Supondo que ele fosse equilátero, eu posso provar que eu tenho dois vetores aqui, eu vou chamar todos de E. Não é de E1, não. Todos de E porque são iguais. Aqui, outro aqui, o ângulo aqui é 120. E aqui. Quem já trabalhou muito com vetor, fez muita questão com vetor, sabe que se eu aplicar, quando são dois iguais assim, se eu aplico a regra do paralelogramo para a soma de vetores, o resultante vai dar bem no meio deles. E aí você pode usar o triângulo, pegar esse triângulo aqui, olhar qual é esse ângulo e fazer por lei dos cossenos, ou pode usar a lei dos cossenos adaptada para a soma de vetores do raio do paralelogramo, que é com mais no lugar de menos, e vai descobrir que esse vetor aqui também vale E. Só nesse caso que a abertura é 120, entre eles, rabinho com rabinho, esse resultante tem a mesma intensidade dos parciais, né, que somaram e viraram ele. Você pode fazer isso olhando a regra da lei dos cossenos, né, adaptada para vetores, né, que seria o resultante ao quadrado, chamar esse aqui de resultante que eu não sei ainda, chamar ele de resultante. O vetor resultante ao quadrado é igual o E ao quadrado, que é de um lado, mais o E ao quadrado, mais 2 vezes E, são os que estão em volta, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é 120. Cosseno de 120, você tem que lembrar de trigonometria, que é menos meio. Esse 2 corta com esse 2. Estou sendo aqui meio apressado, porque isso aqui não é o escopo dessa questão. Né? Depois você faz a continha aqui com calma. Vai dar 2E quadrado. Isso aqui é um R, né? Deixa eu fazer um R maiúsculo, que está aqui parecendo um M. E aí eu tenho aqui menos E quadrado, né? Que aqui o 2 cortou esse 2, ficou só o menos 1 vezes E vezes E. E você vai chegar que a resultante ao quadrado é 2E quadrado menos E quadrado, que vai dar E quadrado, tira a raiz dos dois lados. Você chega que a resultante dá o E. E aí, se a resultante dá o E e fica bem no meio, isso aqui está bem no meio, essa soma desses dois que dá esse, vai ficar um vetor no sentido oposto, mesma direção do que esse para baixo. E aí, sendo equilátero, você teria um E2 igual a zero, o que faria todos iguais. E seria a letra A. E1 é igual a E3, que a gente já viu, que todos são zeros, e E2 é igual a E3 também. Porém, essa é uma possibilidade. Supondo que eles sejam isósceles não equilátero, mas nada garante aqui, só falou que é isósceles, pôs um desenho, não pôs nenhuma medida, não pôs de ângulo de lado para garantir que isso aqui não seja equilátero. Aí o que eu posso fazer? Se ele não for equilátero, aí você tem que saber, que eu não vou demonstrar todos os casos possíveis. Só vou mostrar para você que o baricentro acaba ficando mais longe do vértice, que seria o vértice do oposto ao lado diferente, que seria o topo desse triângulo, né? Isso aqui seria a base, isso aqui é o topo.
acaba que essa distância é igual a x, 2x, x, 2x, é que eu não posso falar que é a mesma coisa, chamar de A e 2A. Essa distância, do jeito que está aqui, ó, que está mais pelo olhômetro, mais altinho, é maior do que as outras. E isso vai fazer com que esse vetor aqui seja menorzinho. E vai fazer com que esse ângulo não seja mais 120. Vai dar um caso diferente, que vai fazer que, já que eu provei que para o triângulo equilátero é que dá zero, tá? E só dá zero, na verdade, eu quero que vocês entendam que só vai dar zero se o triângulo for equilátero. Qualquer outra configuração vai dar diferente de zero. Aí pode dar, depende se o triângulo for mais achatado, se for mais afinado, vai dar para cima ou vai dar para baixo o vetor resultante, mas não vai dar zero. Como eu quero em módulo, o menor valor possível é zero, supondo, vamos colocar aqui, supondo isósceles não equilátero, eu tenho o quê? Um E2, eu posso falar que é diferente de zero. Se é diferente de zero, com certeza é maior, porque zero é o menor valor, percebe? Então, isso faria com que o E2 fosse maior que E3, que seria a alternativa B de bola. Então, para mim, o que era o correto? Como ele não falou se esse triângulo é equilátero, é um isósceles equilátero ou não, teria que ter uma alternativa que falava que o E2 ele é maior ou igual a E3. Isso é a afirmação correta, ao meu ver. Mas como a questão já está toda zoada, porque também a priori eu nem sei se isso aqui é um paralelogramo, nada garante, só falou que é um quadrilátero, nada garante se isso aqui é um quadrado ou um retângulo. Se aqui tiver um grauzinho inclinado, já deixa de ser. E como que eu vou olhar? Não tem. Vou ter que confiar no meu olhômetro, tá? Então, o que eu tenho a dizer é que essa questão foi ruim, dá para fazer, o que você tem que fazer, aluno meu? O que você fala, aluno candidato? Ah, vai no olhômetro, não tem outro jeito? Tenta adivinhar o que o examinador quis passar, né? Porque vira adivinhação. Mas faz, aí dava. No olho, né? Ah, tá com cara disso, começa a fazer adivinhação. Tá com cara disso e vai por essa e marca, garante seu ponto. Porque, sinceramente, por mais que essa questão seja muito ruim, por causa de toda essa falha aí de precisão, eu duvido, ainda não saiu, nessa gravação, ainda não saiu o gabarito definitivo, mas, sinceramente, pelo que eu conheço da UFT, eu vou ficar surpreendido se eles realmente deixarem a resposta A e B corretas ou anularem. Duvido, duvido. Não vão mexer em nada. Vai ficar mesmo o gabarito que está lá, que é B, tá? Vou até marcar aqui B, mas com aí as ressalvas que eu fiz, tá? Fui pesquisar, porque falei, vai que triângulo isósceles tem a definição, alguém diz que a definição dele é que tem que ter um lado diferente para ser isósceles. Não, basta ter dois iguais. Tendo dois iguais, já é isósceles, tá? Então, gabarito B, mas para mim, poderia ser A, ficou indefinido. Então, teria, na verdade, duas respostas possíveis, ou nenhuma, já que não tem como afirmar se é maior nem é igual, né? Talvez nenhuma das duas serviria. O certo seria ter uma opção maior ou igual, para mim seria o preciso. Mas como eu falei, essa questão está cheia de coisas mal feitas, que esse primeiro parágrafo estragou a questão inteira. Essas primeiras 3 linhas aqui estragou a questão inteira, na minha opinião. A questão não é ruim não, tá? Mas tem que ficar no olhômetro, então para mim isso aqui, falta de precisão, zoou a questão.